Sejam bem-vindos a mais uma aula de física do canal Física Conectada com o professor Humberto. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com os colegas e também, se ainda não for inscrito, faça a sua inscrição e ative o sininho para ser avisado toda vez que for colocado um vídeo novo. Bem, hoje vamos continuar com o assunto que iniciamos na aula anterior, que eu vou deixar o card aqui no canto superior. Esta aula é destinada para os meus alunos, mas pode ser assistido pelo público em geral, se tiver interesse de conhecer um pouco da física, principalmente a física básica, né, que é a física clássica. Então, na aula anterior, começamos o estudo da mecânica e vimos que a mecânica é dividida em três partes ou três ramos, chamados de cinemática, dinâmica e estática. Então, começamos o estudo da cinemática, que é a parte da mecânica que vai estudar o movimento sem se preocupar com as causas. Então, na aula anterior, vimos alguns conceitos que é importante vocês revê-los no vídeo que eu coloquei agora aqui em cima. Então, vamos para a aula de hoje, aula número 2 de cinemática. Então, vamos iniciar exatamente com o conceito da velocidade média, que foi o conceito final da última aula. Então a gente vai praticar um pouco mais sobre como calcular a velocidade média e entender melhor o que seria a velocidade média. Então, a velocidade escalar média, ela é a razão entre a distância percorrida por um móvel e o intervalo de tempo em que ele percorreu tal distância. Então, quando queremos calcular a velocidade, precisamos ter essas duas informações. Qual foi a distância percorrida e quanto tempo gastou para realizar esse movimento, percorrer essa distância. Então, sempre vamos procurar essas duas informações aqui, ó, velocidade e tempo. Dividindo a velocidade pelo tempo, nós vamos encontrar o que a gente chama de velocidade média. Então, aqui vai ser a velocidade média, Vm. A velocidade média, distância dividida pelo tempo. Nós vamos ver algumas situações em que podemos calcular essa velocidade média. Lembrando também aqui que a unidade de medida da velocidade no sistema internacional, então se a gente utilizar o Sistema Internacional de Unidades, o SI, a velocidade média será a unidade de distância no sistema internacional que já vimos, que é o metro, e a unidade de tempo no sistema internacional é o segundo. Então nós temos aqui a unidade da velocidade média no sistema internacional é o metro por segundo. É claro que no dia a dia, principalmente quando estamos viajando em uma determinada rodovia, nós vamos observar placas indicando a velocidade máxima permitida do local. E essas placas não estão em metros por segundo, mas estão em quilômetro por hora. Então, para calcular a velocidade de um movimento de um carro ou de um automóvel qualquer, nós sempre vamos utilizar o sistema de unidade usual, que nesse caso é o quilômetro por hora. Mas com a finalidade de resolver alguns problemas da física, precisamos adotar um sistema de referência, ou um sistema de unidades também. E esse sistema de unidades será o sistema internacional. E a velocidade nesse sistema é metros por segundo. Mas aí você pergunta, tem como a gente converter de um para outro? Tem, que eu vou mostrar mais adiante. Então aqui está um exemplo, que eu até citei na aula anterior, mas eu vou trazer de volta aqui, para a gente poder revisar e aplicar novamente o conceito da velocidade. Então aqui eu tenho duas situações, são dois automóveis, esses dois automóveis estão em movimento retilíneo, ou seja, a trajetória deles é uma reta. Nesse caso, do movimento na horizontal para a direita.
Só que em 5 segundos, no mesmo tempo, considerando que os dois partiram da mesma posição inicial, que é a origem, nesse caso aqui, ó, é nesse canto esquerdo. Então aqui é a origem do movimento. Nós temos aqui, ó, a origem do movimento. E depois de 5 segundos, o primeiro Fusca, esse Fusca aqui, ó, verde, ele percorreu 50 metros. Enquanto o segundo Fusca, o nosso Fusca azul aqui, percorreu 100 metros, isso considerando o mesmo tempo. Então, logo de cara, nós podemos confirmar que o Fusca número 2, o azul, ele desenvolveu uma velocidade maior do que o Fusca número 1, o verde. Por quê? Porque ele percorreu 100 metros em 5 segundos, enquanto o outro percorreu apenas 50 metros em 5 segundos. E também podemos confirmar aqui também com esses dados, como 100 é o dobro de 50 e os dois partiram do mesmo ponto original, então posso também dizer que o Fusca azul desenvolveu uma velocidade exatamente igual ao dobro do Fusca verde. Por quê? Porque ele percorreu a distância equivalente ao verde duas vezes. E como é que nós vamos calcular a velocidade média? Então, a velocidade média aqui ó, do Fusca 1, VM1, vai ser a distância que ele percorreu, no caso aqui, ó, 50 metros. Observe que estamos trabalhando no sistema internacional. 50 metros e o tempo 5 segundos. Então, 50 metros dividido por 5. Nós vamos encontrar aqui ó, 10 metros por segundo. Então, aqui é a velocidade média do primeiro Fusca, 10 metros por segundo. Em média, em cada segundo, ele percorreu 10 metros. Isso é o significado aqui da velocidade média. Então, em média, em cada segundo, ele percorreu 10 metros, dando um total de 50 metros em 5 segundos. Vamos agora calcular a velocidade média do Fusca 2, que é o nosso Fusca azul aqui, ó. VM2 será. Qual foi a distância que o Fusca 2 percorreu? 100 metros. 100 dividido pelo tempo, 5 segundos. Então, 100 dividido por 5, nós vamos encontrar aqui, ó, 20 metros por segundo. Então, o Fusca 2 tem uma velocidade maior do que o Fusca 1. E no caso aqui, o dobro, ó. Como a gente já tinha dito logo no início, né? Como ele percorreu o dobro da distância, então a velocidade média dele vai ser o dobro da velocidade média do Fusca anterior. Então, 2 vezes 10, 20. Então, o Fusca 2 desenvolveu uma velocidade média maior do que o Fusca 1, porque percorreu uma distância maior no mesmo tempo. Então, isso é o conceito da velocidade média. Mas vamos ver outros exemplos. Aqui, ó, só para contextualizar, nós temos o mapa, né, uma parte do mapa do Brasil, e essa estrada que está em destaque aqui, ó, começando em Cabedelo, aqui na Paraíba, e indo até Lábrea, lá no Amazonas. Essa é a nossa BR-230, conhecido também como Rodovia Transamazônica. Então, essa rodovia transamazônica, que é a nossa BR-230, ela inicia em Cabedelo e finaliza lá no Amazonas, lá em Lábrea. E o quilômetro zero dessa BR é exatamente lá em Cabedelo. Então você, ao viajar numa BR, você vai ter sempre uma placa sinalizando a BR que você está e o quilômetro daquela BR que você se encontra. Então vamos verificar aqui, ó. Então, aqui nós temos a placa lá na cidade de Cabedelo, rodovia BR-230, aqui começa a Transamazônica. E aqui temos o quilômetro zero. Então, nesse ponto aqui da BR, você tem o quilômetro zero. Agora, vamos considerar uma situação que um cidadão está lá no quilômetro zero, lá no início mesmo da BR-230, e de repente surgiu uma emergência, ele precisa ir para o hospital de trauma que é localizado lá em Santa Rita, na BR-230 também. Então, qual é a distância que ele vai percorrer saindo do quilômetro zero lá em Cabedelo até chegar no Hospital Metropolitano?
Se você fizer uma pesquisa no Google Maps, você vai verificar esse trajeto que vai ser na BR-230 e também a distância. Inclusive, ele dá também um tempo que você vai gastar dependendo do trânsito no momento. Então, eu fiz essa pesquisa e vou trazer esses dados para vocês. Fiz apenas algumas aproximações para facilitar as nossas contas. Então, aqui está o quilômetro zero, BR-230, Transamazônica. E aqui está o trajeto até chegar no Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires. E ele mostra aqui dois trajetos possíveis, ó. Esse aqui na BR e esse aqui cortando aqui por dentro da cidade. Esse na BR ele vai andar um pouco mais, 36 quilômetros. Porém, ele vai gastar menos tempo. Dentro da cidade ele vai cortar o caminho, vai andar um pouco menos, porém vai gastar mais tempo. Então, vamos optar pelo caminho que ele vai gastar menos tempo, que é um caminho que ele vai desenvolver uma velocidade maior. Então, como ele está com urgência, então vamos sempre preferir o caminho mais curto, nesse caso, curto em relação ao tempo. Então, ele vai chegar mais rápido seguindo aqui ó, a rodovia BR-230, Transamazônica. Então, saindo lá do marco inicial, lá em Cabedelo, quilômetro zero, até chegar no Hospital Metropolitano. Então, qual a distância que ele vai percorrer? 36 quilômetros. E quanto tempo ele vai gastar? 30 minutos. Isso é o próprio Google Maps que está fornecendo esses dados. Vamos considerar que realmente ele gastou 30 minutos. Então, nós temos aqui a distância percorrida. Distância. Que é 36 quilômetros. E nós temos o tempo que foi gasto para desenvolver este percurso, 30 minutos. Agora, observando as unidades de medida aqui nessa situação, nós temos a distância que está em quilômetro e o tempo em minuto. Então, aqui não temos o Sistema Internacional de Medidas. Não é obrigatório sempre utilizar o Sistema Internacional de Medidas, só quando o problema ou a questão pedir, utilize o sistema internacional. Nesse caso aqui, nós vamos optar pelo sistema usual de medida de velocidade, que é quilômetro por hora. Então, a distância já está em quilômetro e o tempo está em minuto. Então, vou converter esse tempo de minuto para hora. Como é que eu faço essa conversão de minuto para hora? Eu sei que uma hora tem 60 minutos. Então, para cada hora você tem 60 minutos. 30 minutos é a metade de uma hora, que é a metade de 60. Então, aqui, transformando de minuto para hora, nós vamos pegar esse valor e dividir por 60. Quando fizermos essa divisão, nós vamos encontrar a metade de uma hora. A metade de uma hora, que é meia hora, é 0,5 horas. Então, aqui nós temos o tempo convertido de minuto para hora. Então, agora vamos calcular a velocidade média deste carro saindo lá do quilômetro zero, lá em Cabedelo, até chegar no Hospital Metropolitano, lá em Santa Rita. Então vamos pegar a distância, dividir pelo tempo. Quanto é a distância? 36. E o tempo que ele vai gastar? Meia hora, 0,5 horas. Dividindo 36 por 0,5, nós vamos encontrar aqui, ó, 72 quilômetros por hora. Então, conseguimos calcular a velocidade média, né, de um carro que está saindo lá do início de Cabedelo até o Hospital Metropolitano. Então, ele vai percorrer 36 quilômetros em meia hora. Então, nesse percurso, ele vai desenvolver uma velocidade média de 72 km por hora. Essa velocidade média, como o nome já diz, né, não significa que será a mesma velocidade em todos os momentos. Então, vai ter momento aqui na estrada da BR que a velocidade máxima permitida é 100, então ele pode chegar a 100 km por hora. Vai ter outros momentos também aqui na estrada que a velocidade máxima permitida é 50 km por hora. Inclusive tem lombada eletrônica e tudo para fiscalizar. Então ele vai estar alterando a velocidade, modificando a velocidade, hora para menos, hora para mais. Então, hora ele vai
tá com uma velocidade menor que 72, hora vai estar com uma velocidade maior que 72, mas em média a velocidade dele nesse trajeto foi de 72 quilômetros por hora. Vamos analisar mais algumas coisas daqui, né? Então aqui seria exatamente o movimento que ele desenvolveu. Saiu do quilômetro zero e chegou no quilômetro 36. Então saiu lá de Cabedelo e foi para o Hospital Metropolitano. Então, de 0 a 36, ele desenvolveu, né, percorreu uma distância de 36 quilômetros, seguindo uma determinada trajetória, que é o caminho percorrido. E nesse movimento ele gastou meia hora. Então, podemos também calcular, fazer aquele mesmo cálculo utilizando uma representação da velocidade média com alguns símbolos aqui que eu vou apresentar para vocês. A distância nós chamamos de ΔS, mas para nós vai ser a distância. E o tempo é o ΔT. Esse delta aqui é uma letra do alfabeto grego que significa para a gente aqui de variação. Então ele vai representar a variação. Então a velocidade média é a variação do espaço dividido pela variação de tempo, que vai dar o mesmo resultado que nós calculamos anteriormente. A variação é a posição final menos a posição inicial. No caso aqui, ó, 36 menos 0. E o tempo é o quanto ele gastou, foi meia hora. Nós vamos ter aqui 36 dividido por 0,5 e vamos encontrar aqui os 72 quilômetros por hora. Então a velocidade média também pode ser utilizada essa expressão aqui, ó, ΔS sobre ΔT, que equivale à distância dividido pelo tempo, como mostrei anteriormente. Agora, observe que a gente calculou a velocidade e encontramos em quilômetro por hora, mas se a questão, se o problema pedisse para que você calculasse esta velocidade em metros por segundo, nós podemos fazer de duas maneiras. Fazer do jeito que a gente fez agora, calculamos em quilômetros por hora e depois converter para metros por segundo. Ou poderíamos também fazer o cálculo diretamente em metros por segundo. Aí como é que a gente iria fazer isso? Vamos pegar aqui a velocidade média. A distância que ele percorreu foi 36 quilômetros. Quanto seria isso em metros? 36 quilômetros corresponde a 36 mil metros. Por quê? Porque 1 quilômetro vale 1000 metros. Então, 36 quilômetros equivale a 36 mil metros. E o tempo que ele gastou foi meia hora. Meia hora, que é 0,5 horas. Quanto é que vale meia hora em segundos? Então você vai fazer uma regra de 3. Ó. Uma hora corresponde, se você convertendo de hora para segundo, corresponde a 3.600 segundos. E meia hora vale quantos segundos? Meia hora é a metade de uma hora. Então vai ser esse x aqui, ó. Fazendo um cálculo, nós vamos encontrar a metade de 3.600. É 1.800 segundos. Então aqui é o nosso tempo em segundos. 1.800 segundos. Se eu fizer essa divisão aqui, ó, nós vamos encontrar... Ó, podemos cancelar aqui, ó, 0 com 0, 0 com 0. Aí sobra 360 dividido por 18. Se você dividir 36 por 18, vai dar 2 com um 0 aqui, ó, então a resposta será 20. 20 metros por segundo. Então a velocidade de 72 quilômetros por hora corresponde a 20 metros por segundo. Mas tem uma maneira mais simples e mais rápida para a gente fazer isso? Tem, que é exatamente aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Então, observe, 72 eu transformei e virou 20. Agora aqui está quilômetros por hora, foi convertido para metros por segundo. Então, como é que a gente faz isso? Aí tem uma regra simples. Ó. Eu quero transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu pego o valor e divido por 3,6. Então, no caso aqui do nosso exemplo, foi 72 quilômetros por hora, dividido por 3,6.
Se você dividir isso, vamos pegar aqui a calculadora para dividir com vocês, né? Se você dividir isso aqui, ó, 72 dividido por 3,6. Nós vamos encontrar 20. Então a resposta aqui, ó, 20 metros por segundo. Exatamente a resposta que nós encontramos aqui, ó. A conversão que eu fiz, ó, 72 km por hora corresponde a 20 metros por segundo. Então toda vez que você está querendo transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, você vai pegar o valor, dividir por 3,6. Então vamos encontrar 20 metros por segundo. E se eu quero o contrário, converter de metros por segundo para quilômetros por hora, aí eu faço a conta, o inverso da divisão, que é a multiplicação. Então, ao invés de dividir, eu vou multiplicar. Então, se eu quero converter de 20 metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou pegar 20 e multiplicar por 3,6. Aí nós vamos achar 72. Então, para converter, sempre nós vamos multiplicar ou dividir por 3,6. E de onde vem esse 3,6? Vem exatamente, ó, disso aqui, ó, porque uma hora é 3.600 e um quilômetro equivale a 1.000 metros. Então você vai encontrar uma proporção aí de 1 para 3,6. Por isso que a gente vai dividir ou multiplicar por 3,6. Outro conceito importante também, além da velocidade média, é a velocidade instantânea, que é a velocidade que nós vamos visualizar dentro de um carro, numa moto, num automóvel qualquer. Então você vai ter um velocímetro. Nesse velocímetro você vai observar a velocidade, mas não a velocidade média. É a velocidade naquele momento que você olhou para o velocímetro. Então o velocímetro ele indica a velocidade que a gente chama de instantânea. A velocidade instantânea ela vai identificar a velocidade de um corpo em um momento específico. Então é naquele instante. Enquanto a velocidade média ela é o resultado da razão entre o espaço percorrido, que é a distância, e o tempo gasto. Então, velocidade instantânea é a velocidade naquele instante, naquele determinado momento específico, enquanto a velocidade média vai considerar toda a trajetória, considerando sempre a distância total e o tempo total gasto. Então, velocidade instantânea é a velocidade em um determinado momento e a velocidade média considera o todo. Então, sempre que você olha em um velocímetro, você está visualizando a velocidade instantânea, não a velocidade média. A velocidade média precisamos fazer o cálculo. Para a gente finalizar, vamos considerar essa situação aqui, que é uma questão tipo Enem. Então, sabemos que nas rodovias, principalmente dentro da cidade, sempre vamos ter controle de velocidade e fiscalização desta velocidade. Então, aqui nós temos uma lombada eletrônica, onde ela está indicando a velocidade máxima permitida nesse local aqui, ó, que é 40 km por hora. Então, aqui é uma lombada eletrônica dentro da cidade de João Pessoa. Foi tirado lá do site Paraíba Master. Mas como é que funciona a lombada eletrônica? Quem já prestou atenção, quando passa próximo de uma lombada, né, vai passando na lombada, vocês vão observar alguns riscos na rodovia, na estrada. Esses riscos aí são sensores que foram instalados debaixo da camada de asfalto. Então você tem sensores. São 3 linhas de sensores. E estas linhas aqui, elas estão igualmente espaçadas. Então nós vamos ter aqui, ó, 3 linhas. Aqui temos, ó, primeiro sensor, primeiro conjunto de sensor. Aqui o segundo conjunto de sensor. E aqui o terceiro conjunto de sensores. E cada linha dessa de sensores, elas têm um espaçamento que foi calculado antecipadamente. Então, nesse nosso exemplo aqui, vamos considerar que de um conjunto de sensor para outro, nós temos uma distância de 2 metros, que é o que acontece na realidade. Então, às vezes tem a distância de 1,5 metros, às vezes 2 metros, varia um pouco, conforme aí o fabricante. Mas essas distâncias são pré-definidas. Então, esses sensores aqui foram
pré-definidos para ser utilizados a uma distância de 2 metros de um conjunto para outro. Então nós temos aqui 2 metros. Quando o carro passa nesse conjunto, nesse primeiro conjunto de sensores, ele vai acionar um cronômetro. Então vamos colocar aqui, ó. Aqui foi o primeiro conjunto de sensor. Aqui o segundo e aqui o terceiro. Então quando o carro passar nesse conjunto de sensor, ele vai acionar um cronômetro que será está instalado aqui dentro dessa parte aqui. Aqui você vai ter componentes eletrônicos, né, todo conjunto eletrônico que vai contabilizar o tempo. Então ele vai marcar o tempo que o carro vai gastar para sair dessa linha e chegar nessa linha. Então você tem um tempo 1 e depois ele vai marcar um segundo tempo, que é quando ele passar o segundo conjunto de sensores e vai para o terceiro conjunto de sensores. Aí você vai ter um tempo 2. Então ele vai calcular a velocidade média que você desenvolveu de 1 para 2 e depois vai calcular a velocidade média que você desenvolveu de 2 para 3. Como ele já sabe a distância, que é 2 metros, e ele calculou o tempo com o cronômetro, então ele vai pegar essa distância, 2 metros, e dividir pelo tempo que você gastou. Então ele vai ter a velocidade média. Ele vai fazer 2 vezes e comparar para ver se o cálculo está certo. Porque de 1 para 2 e 2 para 3 pode até variar, mas a variação vai ser pouca. Então ele faz a velocidade média de 1 para 2 e a velocidade média de 2 para 3. Compara, se elas estiverem próximas, então está correto. E ele vai indicar aqui no visor qual a sua velocidade média que você desenvolveu enquanto estava passando aqui no sistema eletrônico da lombada. Então você vai ser avisado, né, o valor da velocidade média aqui nesse visor. Então vamos considerar a seguinte situação. Ele está passando nessa lombada que a velocidade média permitida é 40 km por hora. Será que ele passou abaixo da velocidade ou ele foi multado? Então como é que a gente vai saber isso? Eu sei que a distância entre os sensores instalados nesse sistema aqui é de 2 metros e que o tempo de passagem do veículo pelo sistema tenha sido 0,2 segundos. Vamos dizer que ele gastou 0,2 segundos para ir de 1 para 2 e de 2 para 3. Então ele gastou aqui 0,2 segundos. Qual será a velocidade desse veículo determinada pela lombada eletrônica? Não é esse valor aqui, 16. Viu? Aqui é só ilustrativo. Então vamos calcular a velocidade média que o sensor vai indicar. Então a velocidade média, Vm, é a distância que ele percorreu, no caso aqui de um sensor para o outro, 2 metros, dividido pelo tempo, 0,2. Dividindo 2 por 0,2, nós vamos encontrar 10 metros por segundo. Por que deu metros por segundo? Porque a distância está em metro e o tempo em segundo, metros por segundo. Mas quanto vale isso em quilômetros por hora? Porque a nossa lombada indica em quilômetros por hora, não é em metros por segundo. Agora eu vou precisar converter. Aí como é que eu transformo de metros por segundo para quilômetros por hora? Eu pego o valor e multiplico por 3,6. Então multiplicando 10 por 3,6, nós vamos encontrar 36 quilômetros por hora. Ou seja, a nossa lombada eletrônica aqui, ela está indicando 36 quilômetros por hora. O máximo permitido era 40, ele passou com 36, ele não foi multado porque ele obedeceu o máximo permitido da velocidade. Então a velocidade foi 36 km por hora. Tá joia, pessoal? Então por hoje a gente termina a nossa aula. Bons estudos e até a próxima.